galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Então, meu companheiro, olha só, vamos deixar de enrolação e vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai trabalhar uma aulinha, ou na verdade uma super aula, de significação contextual de palavras e expressões. Só que é o seguinte, às vezes a gente dá uma olhada no edital e trabalha assuntos separadamente. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Eu tenho que entender que na língua portuguesa, apesar de aparecerem termos isolados no edital, eu tenho, na verdade, tudo interligado. Então, para eu conseguir realmente fazer uma análise textual, eu antes tenho que conseguir fazer uma análise gramatical. E muitos dos assuntos que ali estão separadamente, eles trabalham em processos conjuntos. Só para citar como exemplo, a nossa própria aula hoje, ela é trabalhada em cima do processo semântico. Isso é semântica. E para que serve a semântica? Serve para a gente trabalhar em cima dos significados, serve para a gente trabalhar em cima dos sentidos. Ora, Sidney, mas não é exatamente isso que a gente está fazendo? É. Isso daqui, na verdade, serve para ampliação de conhecimento. Como assim? Eu vou trabalhar, no final das contas, o processo interpretativo. Quanto maior o meu conhecimento de mundo, maior a minha capacidade interpretativa. Então, tudo isso que a gente trabalha em cima da semântica tem como função trabalhar o fator da interpretação na hora da prova. Só que eles vão desmembrar para a gente, para que você em casa, ou candidato, aspirante a essa vaga do concurso público, você saiba que esse conhecimento de mundo não se resume só à sua prática de vida, à sua idade, às suas vivências, não corresponde apenas a ter lido bons livros, a ter escutado boa música, a ter visto bons filmes. Não é só isso. Na verdade, também remete a uma leitura atenta. Como assim, Sidney? Vamos lá. Para você produzir bem um texto, ou para você conseguir pegar as nuances de um texto bem produzido, você tem que ter um vasto vocabulário. Quanto menor o meu vocabulário, mais reduzido também é o processo de compreensão que eu vou ter com os textos que são mais complexos. Se eu tenho um vocabulário reduzido, eu consigo entender textos mais simples. Se o texto for um pouquinho mais complexo, isso já vai dificultar a minha vida. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ler bastante. Então, o fato de você ler muito vai te auxiliar na hora da prova. Ah, Sidney, mas ferrou, porque eu não tenho tempo para poder fazer essa leitura toda. O que eu vou fazer da minha vida? Não dá mais para pegar Machado de Assis, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, não dá mais para fazer isso. Não tem problema. Você vai continuar com a leitura que você está fazendo para a prova. Então, se você está lendo aí o direito penal, o direito constitucional, o direito administrativo, se você está pegando a parte de atualidade, se você está pegando a parte de língua portuguesa, você vai continuar nessa leitura. Uma dica que eu sempre dou é que você amplie essa leitura com jornais, com revistas, preferencialmente editoriais. Agora, Sidney, eu vou te dizer que eu faço tudo isso e ainda assim eu tenho dificuldade. Então você tem que ler com foco. Você tem que pegar qualquer tipo de texto e estar sempre com um dicionário ali do lado. Porque muitas das vezes a prova vai trabalhar em cima dessas palavrinhas que são um tanto quanto mais complexas, não que elas são impossíveis, mas na verdade nós não as utilizamos todos os dias. E aí o que a gente tem que fazer? Se eu tenho o hábito de pegar uma palavra, olhar e falar, nossa, que palavra diferente, que palavra interessante, mas eu passo batido, não anoto, não sublinho, já era. Perdi a oportunidade de ampliar o meu conhecimento. O que eu tenho que fazer sempre? Eu tenho que estar sempre com um dicionáriozinho ali perto, para qualquer tipo de leitura. Surgiu uma palavra diferente? Sublinha. Vai lá no dicionário, ó. Veja o conceito, veja o que significa realmente e, se possível, até anote. Coloque numa listinha, pô, essa palavra é interessante, porque aí depois você pode utilizar na produção de um texto ou quando pegar na prova, você também já vai saber do que se trata. Então vamos parar de enrolação e vamos logo direto ao ponto. Então vem aqui comigo. A nossa aula de hoje é esta: significação contextual de palavras e expressões. Como é que isso funciona? Olha aqui comigo, ó. A significação das palavras. Quanto à significação, as palavras são divididas nas seguintes categorias. Na verdade, nós vamos ter aqui 3 categorias. Aí olha a primeira. A primeira são os sinônimos.
O que é o sinônimo? As palavras que possuem significados próximos são chamadas sinônimos. Eu sei que de vez em quando as pessoas dizem que nós temos sinônimos perfeitos, mas isso é muito complexo. Não há por que eu pensar, na verdade, que eu tenha um sinônimo perfeito. Porque se fosse o caso, não teria por que eu ter duas palavras significando a mesma coisa. Na verdade, o que eu tenho sempre é uma aproximação de significado. Então, olha aqui os exemplos que eu tenho. Eu tenho casa, eu tenho lar, eu tenho moradia, eu tenho residência. Para que serve, então, entender esse processo sinônimo aqui? Imagina na hora que você está produzindo um texto, uma redação. E hoje em dia, produção textual é importante na hora de prestar um concurso. Aí você começa a escrever. E aí você começa a perceber que tem várias palavras repetidas. Agora mesmo, eu falei o aí 2 vezes. Se para evitar a repetição, eu me valesse de um processo adequado de sinônimo. Num contexto como esse, eu falaria, então você faz isso. Estão entendendo o processo? Então, beleza. Estou escrevendo e coloquei a palavra casa várias vezes. O que eu vou começar a demonstrar na escrita? Pobreza de vocabulário. Porque isso é importante na escrita. Na hora da fala, a fala é tranquila, é algo que vai em constante metamorfose. Então, se eu repito várias vezes o mesmo termo, é capaz até de as pessoas não estranharem. Ou então, encarar como ênfase. Agora, na escrita, se eu ficar repetindo várias vezes o mesmo termo, eu estou demonstrando pobreza de vocabulário. E aí eu vou evitar essa repetição como? Através da coesão textual, que normalmente é feita através dos pronomes de referências, pode ser feita através de elipse, da omissão dos termos, ou então de processos sinônimos. Não quero repetir a palavra casa? Escrevo lar. Não quero mais escrever lar ou casa? Escrevo moradia. Não quero mais escrever moradia? Escrevo residência. Isso, se você quiser trabalhar em cima do texto, por exemplo, não tem uma prova, não tem questões, quero simplesmente entender como é que funciona aquele texto. Uma dica é exatamente esta, você ir marcando todas as palavras sinônimas. Uma dica é marcar todos os sinônimos que há naquele texto. Todos os sinônimos. Se aparecer algum termo antônimo, marco também. Se aparecerem hiperônimos, marco também. Por que é o hiperônimo? A gente já viu em outra aula. É aquele termo geral que vai ser comparado a um termo específico. Então, eu tenho hipônimo e eu tenho hiperônimo. Aí, eu também tenho a possibilidade de envolver os substantivos e sublinhar os pronomes que fazem referência a esses substantivos. Agora, de cara, eu só estou entendendo o que são sinônimos. Está vendo como é que está tudo interligado? Longe, distante. Eu falo assim, fulana, você está longe demais de mim. Para eu não falar de novo, para eu não repetir, eu digo, fulana, você está distante demais. Delicioso, saboroso. Carro, automóvel. São equivalentes. São processos que possuem significados aproximados. Agora, observe que o sentido dessas palavras são próximos. O sentido é bem próximo. Agora, os sentidos, né? Aqui ficou ruim. Na verdade, observe que os sentidos, teve um errinho de digitação, tá? Os sentidos dessas palavras são bem próximos, mas não são exatamente equivalentes. Dificilmente encontraremos um sinônimo perfeito, uma palavra que signifique exatamente a mesma coisa que a outra. Afinal de contas, para que a gente vai ter palavras diferentes? Nós temos as aproximações. Agora, Sidney, isso cabe como sinônimo perfeito. Beleza, serve para dizer a mesma coisa, mas não é a mesma palavra. Estão entendendo aonde eu quero chegar? Olha aí, continuando. Há uma pequena diferença de significado entre palavras sinônimas. Veja que, embora casa e lar sejam sinônimos, e muita gente falaria que isso é um sinônimo perfeito, afinal de contas, serve para falar da mesma coisa. Se eu estou diante
da minha casa. Eu posso falar para um amigo, ó, aqui é a minha casa. Ou então eu posso falar, ó, aqui é o meu lar. Mas, continua olhando aqui. Ficaria estranho se falássemos a seguinte frase: comprei um novo lar. Fica ou não fica estranho? Aqui não fica adequada a palavra lar, ficaria adequada a palavra casa. Comprei uma nova casa. Isso é para vocês perceberem que, apesar de termos palavras simplesmente bem próximas, ainda assim vai depender do contexto, vai depender da frase a qual eu estou empregando esta palavra. E aí eu vou, na verdade, sempre trabalhar com a melhor escolha. Opa, ficou estranho? Então vamos substituir. É para isso que existem os sinônimos, para que eu possa lançar mão deles para poder melhorar o texto. Olha a observação importante. O uso de palavras sinônimas pode ser de grande utilidade. Inicialmente eu peço licença, meus queridos amigos, mas é o seguinte, estou interrompendo suas aulas, seus estudos, mas essa aula é uma aula demonstrativa do site Lá Concurso para você ter conhecimento, para você ter uma noção a qualidade, a seriedade e a responsabilidade do nosso curso. Posso dizer para vocês o seguinte, que aqui na Lá Concursos vai ser o melhor custo-benefício do mercado, preços bastante acessíveis, cursos, você pode ter absoluta certeza, completos, atualizados, ponto a ponto do edital. No nosso curso, garanto para você que aqui você vai conseguir adquirir o conhecimento necessário suficiente para realizar uma excelente prova. Gostou? Quer saber mais? Quer continuar assistindo essa videoaula? Quer ter o PDF? Quer fazer o curso? Cara, então clica aqui embaixo, bora matricular. Vou apresentar os preços aqui para vocês, ó. Conhecimentos básicos, ó, apenas R$ 99,90, sem pegadinha, sem pegadinha. Agente administrativo, o nosso principal cargo, ponto a ponto administrativo. E pode ter certeza, a maioria dos alunos aprovados nesse concurso para este cargo, garanto, vai ser aluno nosso aqui da Lá Concurso. Técnico de enfermagem, R$ 149,90 e o de enfermagem, R$ 189,90. Vamos embora, vamos estudar aqui na Lá Concurso. Espero vocês. Forte abraço. Tchau, tchau.